A partir de agora. Boa noite, pessoal, novamente. Desculpa aí, tá com a internet meio travada ainda. E vamos começar para a gente acabar rapidinho, que o quadro frio. Bom, o tema da aula de hoje é políticas públicas, né, de inclusão e políticas sociais, tá? Beleza? Então, a continuação da aula da semana passada, que é sobre responsabilidade social. Políticas de inclusão social consistem em ações positivas de combate à exclusão social e econômica de pessoas pobres, de baixo grau de instrução, pessoas com deficiências físicas ou ainda pertencentes a alguma minoria social. Então, por esses estágios, a gente já passou. Então, todo mundo sabe quais são esses grupos sociais que estão descritos aí. Pessoas com deficiência física ou ainda pertencentes a alguma minoria social. Assim, espera-se poder oferecer condições dignas de vida em minorias a maiores possibilidades de participação social a todos. Nos últimos anos, por exemplo, o Brasil foi criado leis que facilitam a vida da terceira idade, de pessoas com deficiências físicas. Até recentemente não se via a circulação de coletivos em condições de transporte de cadeira de rodas ou banheiros especiais para pessoas com deficiências físicas. Hoje são criados e exigidos mecanismos que adaptem os portadores de deficiências aos sistemas sociais, facilitando sua frequência em instituições comuns quando necessário ou aconselhável, são criados sistemas especiais. Bom, vou dar um exemplo para vocês, né, para a gente começar a aula aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho a câmera sem travar. A escola, né? Infelizmente, vocês ficaram tantos anos na escola e provavelmente, pelo que eu estou ouvindo dos rumores, a escola nova fica pronta o ano que vem, né? Ao longo do ano que vem. E aí a escola já vai ser totalmente adaptada, por exemplo, a alunos cadeirantes, né? Porque hoje qualquer nova construção que seja em nível comercial, né, que vai ali organizar um grupo grande de pessoas, como uma escola, um hospital, uma academia, por exemplo, ela é obrigatório já ser adaptada a cadeirantes, né? Então isso vem de uma lei federal que tenta melhorar, né, um conceito de você incluir pessoas que têm necessidades especiais, né? Os famosos PNEs, portadores de necessidades especiais, tá? Por isso que é PNE. E aí, é claro, eu acho isso interessante, tá? Na escola atual, por exemplo, a gente não tem condições estruturais de receber um PNE, tá? Nessa situação, por exemplo, do cadeirante. E aí é claro que a escola evita ao máximo. Claro que já foi procurado várias vezes lá, pelo menos o que a direção diz a gente, né? Pessoas com filhos que são PNEs que infelizmente não puderam fazer matrícula na escola. Então isso já também até cria um novo nível entre os alunos da escola como um todo, tá bom? Vamos voltar lá? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Há uma preocupação e um esforço no sentido de inserir cidadãos, antes excluídos naturalmente, desenvolvendo habilidades de circulação, programas de educação, sistema de acesso à cultura, lazer e atividades profissionais, tá? Além disso, a legislação condena qualquer forma de discriminação e segregação, né? Lei número 7.853, de 24 de novembro de 1989, dispõe sobre o apoio a pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, o CORD, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos e difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e outras providências. Né? A inclusão social consiste, portanto, na construção de uma sociedade nova, alterando a mentalidade de todas as pessoas. Essa é a parte que é a mais difícil. O Brasil é considerado um dos países com mais avançada legislação nesse esforço. Aqui cabe uma ressalva, né? Vamos voltar aqui para o coletivo. É, Sem dúvida, o Brasil, provavelmente entre os países na atualidade, tem uma das legislações mais abrangentes. Isso sem sombra de dúvida. Nós temos, acho que, milhares de leis. O problema não é criar a lei, o problema é fazer a lei funcionar, tá? Então nós sabemos que isso é um defeito muito grave na nossa sociedade. Muitas leis que existem, elas são boas, são para a melhoria da sociedade, mas elas na prática não funcionam. E isso acaba atrapalhando a situação, né, de inclusão social de pessoas que tenham qualquer tipo
né, de necessidade especial. E também aquela coisa da diversidade, né, da diversidade no sentido geral. Por exemplo, ônibus. Há 5, 10 anos atrás, a gente via muito ônibus com espaço para cadeirante. Hoje em dia já diminuiu bastante, principalmente quem anda de ônibus aí sabe disso, né? Não é toda vez, toda hora, todo dia que você pega ali um ônibus com adaptado a pessoas cadeirantes. Pelo menos o que eu vejo ali diminuiu bastante, radicalmente, tá? Muitos lugares, por exemplo, você também tem dificuldade, por exemplo, parques, exposições, porque muitas vezes elas são feitas em prédios muito antigos, né? E aí esses prédios dificilmente eles conseguem ser adaptados a essas novas exigências, tá bom? Então isso também tem essas regularidades, ok? Bom, voltando lá. A inclusão social consiste, portanto, na construção de uma sociedade nova, alterando a mentalidade de todas as pessoas. O Brasil é considerado um dos países com mais avanço legislação nesse esforço. O destaque está a acessibilidade por parte de pessoas com deficiências. A chamada Lei de Acessibilidade está no Decreto Federal 5296 de 2004. Porém, muitas pessoas desconhecem as leis e outras vivem ainda à margem das políticas de inclusão social. Bom, políticas públicas e políticas sociais, né? É, entendem-se por políticas públicas aquelas dirigidas pela ação do Estado em suas mais diversas instâncias, ou ainda o conjunto de políticas, programas e ações do Estado, diretamente ou por meio de delegação, com o objetivo de enfrentar desafios e aproveitar a oportunidade de interesse coletivo, tá? Então, assim, né, a nossa sociedade é muito diversificada. Por mais que a gente não conviva diariamente, existem muitos grupos de pessoas com diferentes graus de dificuldade de acessibilidade. E aí vem as políticas públicas, né? A maioria delas, eu posso dizer na prática que as atitudes mais simples são as que dão melhor resultado. O problema é que muitas vezes isso é transformado em uma questão eleitoreira e muitos é, candidatos criam soluções inimagináveis. E isso acaba travando muito o processo disso. Então, acaba se desenvolvendo um tipo de receio por parte da sociedade toda vez que um programa político é lançado que visa um grupo em específico até esse programa ser consolidado. A maioria deles não sai do papel. Como a gente falou alguns minutos atrás, por mais extensa que seja a legislação brasileira, a maioria das leis não funciona. Ok? Vamos lá. Ah, políticas públicas são, portanto, ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição de um país, né? As políticas podem ser classificadas em alguns tipos, como políticas públicas, sociais e econômicas, tributárias, fiscais ou sociais. Econômica, a gente pode, né? Porque econômica também tem um pouco a questão social, a gente pode colocar a Bolsa Família, né? Uma política pública, né? Tributária, o atual governo, algum tempo atrás, anunciou que queria baixar os impostos, lá, acho que é o IPI, não sei se era o Imposto sobre Produto Industrializado ou outro produto lá, eles iam baixar um imposto que ia zerar, e só que era sobre produtos que faziam parte da cesta básica. Isso baratearia pelo menos 30 tipos de alimentos. E claro, isso ia ser mais acessível, porque é aquela velha dinâmica, né? Quando aumenta o imposto, o produtor repassa esse imposto para o preço final do produto. Quando tira o imposto, o produtor também retira esse débito, né, da conta final. Então, os produtos tendem a ficar mais baratos. Não é só a concorrência, né? No Brasil, esse negócio de concorrência não dá muito certo, não. Porque mesmo com a concorrência muito alta, a maioria dos produtos tem preços abusivos, né? Porque eles vão muito mais pela ideia ali de se está fluindo o mercado, está fluindo a economia, manda ver, né? Eles, ao invés de diminuir, eles aumentam o preço do produto. Fiscal, né? Tributária fiscal, já falei. Aqui já se percebe que a distinção dos conceitos está no fato de que a política social é um tipo de política pública. Ou seja,
Enquanto a primeira está na ordem de espécie, a segunda está na ordem de gênero. Então, políticas públicas, Bolsa Família. Políticas sociais, por exemplo, criar mais hospitais, é uma política social, né? Nesse caso, o gênero está dentro ali de uma situação para, por exemplo, eu estava vendo hoje uma notícia que o Gucci está tentando liberar, parece que é 20 milhões de reais, não sei da onde aí, para finalizar o Hospital da Mulher em Guarulhos, tá? Então ali é uma questão de gênero. Tá? Não sei nem se se Guarulhos tem uma demanda tão grande assim para criar um hospital específico da mulher, né? Acho que tá faltando um hospital geral, imagina ter que criar um hospital. É aquelas coisas que eu falo para vocês. Os políticos, em vez de facilitar, eles acabam, acho que criando soluções que são inalcançáveis. Tipo, as soluções que eles propõem é o trevo do bom sucesso. Você cria uma nova alça, faz uma curvinha ali e voa lá, você tem um trevo novo, que não resolveu nada. Tá? Então, as políticas de gênero também são bem complicadas, porque eles passam por vários níveis de aprovação e muitas vezes, como eu falei, vou repetir isso insistentemente, são obras ou impossíveis de serem realizadas ou exageradas demais, desnecessárias, tá? Mas cria-se isso a partir de uma campanha eleitoreira, ok? Eu acho que é um absurdo. O pessoal, se o pessoal tivesse mais consciência pública, ele elegeria pelo menos políticos mais coerentes, conscientes das necessidades da população. O problema é que o pessoal vai lá e vota por amizade, afinidade e outras questões que não vêm ao caso, tá bom? Bora lá. Bobonzão acordou. Bom, as políticas sociais são políticas públicas que visam a garantia de direitos sociais e o artigo 6º da Constituição Federal afirma serem direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. E aqui cabe uma ressalva, para quem entende um pouquinho melhor de lei. Se afirma serem direitos, a gente tem que usufruir dos nossos direitos. Quem tem que nos prover esse direito? O Estado. Então, o Estado tem que prover educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção, maternidade, infância e assistência aos desamparados, tá? Que a gente sabe que o Brasil, isso é precário por parte do governo. Entra governo, sai governo, é, a situação muda muito pouco. Isso é precário, mas são direitos sociais. Tá, sempre, de vez em quando tem uma piadinha, né? O pessoal gosta de zoar assim, tipo, que pega esses pontos e fala, ó, o Brasil, apesar de ser um país capitalista, a Constituição dele é totalmente socialista, porque ele visa ali programas sociais, por isso que esses caras vão lá e defendem o Estado mínimo, né? Que seria um Estado que diminuiria ao máximo os direitos sociais e transformaria esses direitos em necessidades sociais, né? E a necessidade não convém ao governo poder sanar, ele sana dentro de um limite, né? Se ele achar que por bem que não deve sanar essa necessidade, ele pode abrir mão, tá? Então, por exemplo, tem muitos caras que criticam o Programa Nacional de Habitação, né? Que é as casas, ai, como é o nome? Esqueci o nome agora. Antigamente chamava de CDHU, isso que mudou, porque eu quero falar o nome correto. É a mesma coisa no transporte. Eu já vi também alguns candidatos a prefeitos de São Paulo, né, que eles divulgam muito mais a campanha eleitoral de São Paulo do que a nossa, né, de Guarulhos, ou Itaquá, que é onde eu moro. Que eles falam que, assim, acho que foi o Datena que estava falando que faz, isso é um absurdo cobrar, nem sei quanto que tá ontem, R$ 6, R$ 5 de transporte, né? É um absurdo, aquele jeito dele, extravagante. Ele fala que tem que ser tipo R$ 2 e pronto, acabou. Tem muito repasse para as empresas, etc e tal. Então ele cria ali um discurso que agrada aos seus eleitores, né? E assim, tentam puxar voto. A gente sabe que dificilmente ele vai conseguir mudar essa realidade se ele for eleito prefeito de qualquer cidade, né? Porque os empresários eles influenciam demais nas campanhas dos vereadores e no final quem toma a decisão são os vereadores, tá? Mas ele tenta.
né? Então aí ele quer diminuir, por exemplo, o valor do transporte público, né? Ah, e outros fatores. O lazer, né? A gente sabe que o lazer em Guarulhos é precário, né? Alguns ainda podem usufruir do céu, mas quando a gente fala de um parque, a gente vai falar do Bosque Maia. Se você não, você tem que ter muito cuidado, porque a insegurança é muito grande do Bosque Maia, sempre cheio, né? A gente fala até brinca, né? Tem uma tradição que praia de Paulista é shopping, que é a única coisa que ele consegue se divertir, tá? Então, e assim por diante. Segurança, alguns defendem a autossegurança. O que seria a autossegurança? O armamento da população para lutar, para se autodefender, né? Também eu vi, o Datena também falou que a guarda, se ele for eleito lá, a Guarda Civil de São Paulo vai virar Polícia Militar também, então vai poder andar armado, um monte de coisa. Quer dizer, complicado, né? Então, as soluções que são propostas muitas vezes são inimagináveis. Bom, políticas públicas, alguns tipos de políticas públicas, né? A política pública distributivas, sua principal função é distribuir certos serviços, bens ou quantias a apenas uma parcela da população, Bolsa Família, tá? Políticas públicas redistributivas, sua principal função é redistribuir bens, serviços ou recursos para uma parcela da população, retirando o dinheiro do orçamento de todos. É o caso do sistema de previdência social ou programa de financiamento para a educação. Então, alguns aí, ó, nossa, o ano que vem, alguns poderão utilizar lá o FIES, né? Gente, é uma mão na roda o FIES, hein? Quem puder utilizar, quem sonha em fazer uma faculdade mais renomada, mais cara aí, conseguiu passar no vestibular daquela faculdade, conseguiu lá se matricular, vocês podem tentar FIES. Ajuda porque eles financiam 90% do tempo da faculdade. Aí você vai ter. Aí quando você acabar a faculdade, você começa a pagar para ele, para o governo, tá? E os juros são bem baixos. Então, esse é um sistema redistributivo. O que mais ele falou ali? Esqueci agora. Ah, é como redistributivo. A Providência Social. Quem já trabalha, né? Tem alguns aí na sala que já trabalham. É assim, todo mês é descontado uma porcentagem do seu salário, que esse dinheiro vai indiretamente para o governo, esse dinheiro fica retido e o governo vai utilizar esse dinheiro quando você chegar ao momento de se aposentar. Então, o governo vai lá e te paga uma aposentadoria de acordo com o que você contribuiu. Quanto maior seu salário, maior a contribuição. Quanto maior a contribuição, maior a sua aposentadoria. Tá? Por isso que é redistributivo. Tá bom? É claro que quem começou a trabalhar agora sabe que aposentar é algo ainda muito longe. Bom, políticas públicas regulatórias, essas medidas estabelecem regras para padrões de comportamento, são bastante conhecidas, pois tomam a forma de leis. Seria o exemplo das leis de trânsito. Nem preciso explicar. Políticas públicas constitutivas. Tais políticas distribuem a responsabilidade sobre as políticas públicas em nível federal, estadual ou municipal. Essas constitutivas é assim: se sai uma lei federal, todos os estados e municípios têm que cumprir a lei federal. E pronto, não tem discussão. Eles podem adaptar, mas eles não podem ser nem mais e nem menos do que está na Constituição Federal, tá? Então, por exemplo, na área da educação você tem um piso nacional. Então, professores que trabalham 40 horas por mês, semana, desculpa, eu falei errado, 40 horas por mês têm que receber um salário X no mínimo, né? Então, tem um piso nacional. Os estados não podem nem questionar, porque eles têm que pagar o piso. Se eles não pagar o piso, eles são multados. Entenderam? Você tem também, por exemplo, aí os municípios podem pagar mais, os estados podem pagar além do teto do piso salarial? Podem, não tem problema nenhum, não podem pagar abaixo, certo? Então são políticas constitutivas. Então quem decide isso é o Senado, deputados federais, o Congresso, ok? E na maioria das vezes eles tomam algumas decisões que é difícil, porque muitas vezes tem um município que é muito pobre, um município que é muito destituído de recursos financeiros. Aí a situação é complicada, tá? Mas pô, tem que dar um jeito, ok? Eles são obrigados. Opa, sem querer. Mas afinal, onde eu posso ver políticas afirmativas? No Brasil, elas aparecem na adoção de sistema de cotas raciais. Também alguns devem usufruir, tá? Não é assim, não sei se eu vou sofrer. Eu sofro.
tá? Criação de delegacias especializadas no atendimento às mulheres, na criação de comunidades quilombolas e indígenas, hoje protegidas por lei. Em empresas privadas, ainda como exemplo, na reserva de uma parcela dos postos de trabalho para pessoas com deficiências físicas ou cognitivas, mas, sobretudo, nas lutas pelo reconhecimento da dignidade da pessoa humana, nas abordagens culturais e artísticas que denunciam discriminação em suas mais diversas expressões. As ações afirmativas partem do princípio de que todos devem estar em condições dignas de existência e de relacionamento humano, sendo perfeitamente possível construir um tecido social mais democrático, justo e solidário. Então, políticas afirmativas é todo tipo de política que visa melhorar a sociedade, tá? Elas podem estar ao redor de vocês. Aí, claro, né? Vocês têm que captá-las e entendê-las, certo? Dúvidas? Hora da pergunta. E aí, o que vocês acham? Hora das perguntas. Nada? Oh, meu Deus do céu. É que essa aula era mais descritiva, tá, pessoal? Eu sei que é muito maçante a aula descritiva, alguns estão cansados, da correria, tá? Então, eu vou tentar elaborar uma atividade para vocês fazerem até a próxima aula em relação a esse tema, tá? Então, aguardem os próximos capítulos, né? Que vocês vão ter atividades novas, ok?